Vou te contar uma história que nunca mais saiu da minha cabeça. Uma história que ainda hoje me faz questionar se o que aconteceu foi real ou fruto de uma mente cansada. Já faz alguns anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Era uma noite escura, daquelas em que você mal consegue ver a lua no céu. Eu estava parado em um posto de gasolina quando recebi uma ligação de um cliente. O pedido era meio esquisito. Eu precisava pegar uma carga em um armazém isolado e levar até uma cidadezinha no interior. O pagamento era excelente, quase bom demais para ser verdade, mas as instruções eram estranhas. Ele insistiu que eu seguisse por uma rota específica, uma estrada conhecida como a Estrada do Silêncio. Já ouviu falar? Eu já tinha ouvido os boatos. Dizem que é uma estrada onde coisas estranhas acontecem, mas sempre fui um homem prático, sem tempo para essas superstições. Então, aceitei. Medo? Isso nunca me pegou. Cheguei no armazém pouco depois da meia-noite. O lugar era um tanto macabro. Parecia que ninguém tinha mexido ali há décadas. Um homem magro, de rosto pálido, me recebeu. Ele nem disse uma palavra além do necessário. E quando perguntei o que estava carregando, ele me deu um sorriso que fez minha espinha gelar. É melhor você não saber, motorista, disse ele. Depois de carregar o caminhão, ele me deu um papel com as últimas instruções. Siga pela Estrada do Silêncio. Não pare, não olhe para trás e, acima de tudo, não abra o baú antes de chegar ao destino. Engoli seco, mas não dei muita atenção. Era só mais uma viagem, certo? Peguei a estrada. A noite estava tão silenciosa que o único som que eu ouvia era o ronco do motor. A paisagem parecia não mudar nunca. As mesmas árvores, a mesma faixa de asfalto. Eu comecei a sentir um arrepio, mas me recusei a ceder ao medo. Sou caminhoneiro há anos, já vi de tudo. Mas aquela estrada era diferente. De repente, vi algo na estrada, um vulto parado no meio do caminho. Desviei rápido e quase perdi o controle do caminhão. Olhei pelo retrovisor e lá estava ele, imóvel, me encarando com olhos vazios. Mas, quando tentei focar, desapareceu. Aquilo não era normal. Então, os ruídos começaram. Primeiro, eram só sussurros, quase imperceptíveis, vindo do baú. Mas logo se tornaram batidas, arranhões, como se algo estivesse preso lá dentro, tentando desesperadamente sair. Tentei ignorar, mas os sons ficavam cada vez mais altos, mais frenéticos. O que diabos estava acontecendo? Meu coração estava disparado. Deputy Perrar. Eu precisava saber o que estava no baú. Peguei minha lanterna e saí do caminhão. A noite estava tão silenciosa que eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Quando cheguei ao baú, os sons cessaram, mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria abrir aquela porta. Mas já era tarde. Minha mão já estava no cadeado. No momento em que encostei no cadeado, um grito desesperado veio de dentro, seguido por um silêncio absoluto. Recuei, aterrorizado. E então, vi algo no retrovisor do caminhão. Uma figura sombria, me observando de perto, com olhos brilhantes e vazios. Aquilo me congelou de medo. Corri de volta para a cabine e acelerei, sem olhar para trás. Dirigi por horas, talvez mais, até que finalmente cheguei a tal cidade. Era um lugar pequeno, quase fantasma. Um homem me esperava na porta de uma casa velha e mal cuidada. Descarregue aqui, ele disse, sem sequer me olhar nos olhos. Com o coração ainda acelerado, abri o baú. Mas, para minha surpresa, estava vazio. Nada além de uma corrente velha e enferrujada no chão. O homem pegou a corrente, me agradeceu com um sorriso sinistro e disse: "Você completou o serviço. Agora, pode ir." Ainda confuso, entrei no caminhão e fui embora. Mas, enquanto me afastava da cidade, olhei pelo retrovisor e vi a mesma figura sombria, sentada no banco ao lado, sorrindo de forma macabra. As estradas à frente começaram a se distorcer, e o caminhão parecia não obedecer mais meus comandos. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Meus colegas de estrada evitam falar sobre a Estrada do Silêncio, mas todos conhecem a história. Eu mesmo nunca mais passei por lá, e até hoje me pergunto o que realmente estava naquele baú, e por que fui escolhido para aquela entrega. Será que algum dia terei coragem de descobrir? Talvez essa estrada ainda esteja esperando por outra alma desavisada, ou talvez
Talvez ela nunca tenha existido de verdade. Mas uma coisa eu sei: o que vi naquela noite vai me assombrar até o fim dos meus dias. Vou te contar uma coisa, mas só porque você insistiu. É uma história que eu normalmente guardo para mim. Ninguém vai acreditar, e mesmo os poucos que acreditam, preferem não falar sobre isso. A vida de caminhoneiro é cheia de histórias estranhas, mas essa me marcou de um jeito que não tem volta. Tudo começou em uma noite comum, no meio de uma viagem longa, dessas que a gente pega quando a grana está curta e não pode recusar trabalho. Eu tinha passado o dia todo dirigindo, entregando uma carga de São Paulo para o interior do Paraná. Estava cansado, e tudo que eu queria era encontrar um lugar seguro para parar e dormir um pouco. Mas tinha uma entrega marcada para o dia seguinte, bem cedo, e eu ainda estava longe do destino. Decidi seguir adiante, dirigindo pela madrugada. A estrada estava deserta, e o silêncio só era quebrado pelo barulho do motor e pelo chiado do rádio. O sono começou a bater, mas eu resisti, tomando aquele café ralo de posto que a gente chama de diesel de caneca. Meus olhos mal conseguiam se manter abertos, e as placas na estrada passavam como vultos. Foi quando, de repente, vi alguém na beira da estrada, acenando para que eu parasse. Era um homem alto, de jaqueta e chapéu, quase invisível na escuridão. Fiquei na dúvida, mas decidi parar. Sei que não é o mais seguro pegar carona de madrugada, mas entre a solidão e a companhia de um estranho, às vezes a segunda opção parece melhor. O homem subiu na cabine, sem dizer uma palavra. Eu só consegui perguntar para onde ele ia, mas ele respondeu com um aceno, apontando em frente, como se dissesse continue. Estranho, mas pensei que talvez ele estivesse só cansado, assim como eu. Aos poucos, voltei a dirigir. A presença do homem na cabine não era exatamente reconfortante, mas ao menos me mantinha alerta. Enquanto avançávamos pela estrada deserta, ele começou a falar, num tom baixo, quase um sussurro, contando histórias de caminhoneiros que desapareceram naquelas estradas. Histórias de acidentes misteriosos, caminhões encontrados abandonados, com as cabines vazias e as cargas intactas. Ele falava como se conhecesse cada detalhe, cada lenda. A certa altura, o rádio começou a falhar, sintonizando em estações que eu nunca tinha ouvido antes. Sons estranhos, como estática misturada com vozes distorcidas. O homem não parecia se incomodar. Continuava falando, como se aquelas interferências fossem parte da conversa. Eu já estava começando a me arrepender de ter pegado o carona, quando ele mencionou algo que me gelou até os ossos. Sabe, ele disse, tem uma curva nessa estrada que muitos não voltam a ver. Dizem que quem passa por ali com um certo passageiro, nunca mais chega ao destino. Meu estômago revirou na hora. Tentei mudar de assunto, mas ele continuou. Já ouviu falar do passageiro da madrugada? Tentei disfarçar o nervosismo, mas estava difícil. O sono tinha ido embora, substituído por um alerta desconfortável. A estrada à frente estava deserta, mas parecia que algo estava nos observando. Perguntei se ele queria parar em algum lugar, mas ele apenas olhou para mim, com aqueles olhos que pareciam refletir o que eu sentia por dentro. Não precisa se preocupar, motorista. Estamos quase lá. Depois disso, ele ficou em silêncio. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. A cabine começou a esfriar, como se o ar-condicionado estivesse no máximo, mas eu sabia que estava desligado. Olhei para o homem, e ele estava imóvel, com as mãos no colo, olhando fixamente para a estrada. Tentei puxar conversa de novo, mas ele não respondeu. Só continuou encarando o vazio. Finalmente, avistei uma placa indicando um posto de gasolina. Decidi parar, precisava de um café e, sinceramente, de me livrar daquele cara. Encostei o caminhão e disse que faria uma pausa. Ele apenas acenou de novo, sem dizer nada. Saí do caminhão, e o posto estava praticamente deserto, exceto por um frentista cochilando. Fui até o balcão, pedi um café e acendi um cigarro. Estava ali pensando na estranheza da situação, quando resolvi perguntar ao frentista sobre o homem que eu havia pegado na estrada. Eu peguei um carona lá atrás, ele não falou muito, mas parecia conhecer essas estradas. Você já viu alguém assim por aqui? O frentista olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Amigo,
Você tá viajando sozinho. Ninguém desceu do seu caminhão. Voltei correndo para o caminhão, o coração disparado, as mãos tremendo. Abri a porta da cabine e, como o frentista tinha dito, estava vazia. O lugar onde o homem tinha se sentado estava coberto de umidade, como se alguém tivesse acabado de sair, mas ele simplesmente não estava mais lá. Voltei para a estrada o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Dirigi direto até o destino, sem parar mais em nenhum lugar. E toda vez que eu passava por uma curva, esperava ver algo no retrovisor, mas não havia nada. Quando cheguei ao destino, entreguei a carga e prometi a mim mesmo que nunca mais faria aquela rota à noite. As histórias dos caminhoneiros são muitas, mas essa é a que ainda me mantém acordado nas noites em que o sono não vem. Nunca mais peguei carona de madrugada, e toda vez que vejo alguém na beira da estrada, um arrepio me percorre a espinha. Será que era o tal passageiro da madrugada? Ou será que era só minha mente pregando peças? Mas uma coisa eu sei: na estrada, a gente encontra mais do que buracos e pedágios. Às vezes, encontra algo que é melhor deixar para trás.